Bom dia para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula que é a professora Marisa. E a nossa aula de ciências hoje vai trazer 2 biomas para nós conhecermos e estudarmos um pouco mais sobre eles, que são os biomas Cerrado e Pantanal. Eu estou aqui com o livro aberto, tá? E a gente vai ver aqui algumas características desses biomas. Tá aqui, olha, é o tema 3. Estou tentando aqui ampliar a tela, né? Tá aqui, pronto. Temos aqui, ó, o tema 3. Eu adiantei demais. Pronto, eu passei demais. Então, vamos iniciar com o bioma do Cerrado, né? Então, o termo Cerrado está presente principalmente, mas não somente no Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins. Então, esses são os estados onde é mais comum esse bioma, tá? O bioma do Cerrado. As periferias desse bioma se encontram com os biomas. O que é a periferia? A parte mais externa, tá? A parte mais externa desse bioma, ele faz um encontro com a Amazônia, com a Caatinga, com a Mata Atlântica e também com o Pantanal. Eles se encontram na parte mais de fora, tá? As características próprias e exclusivas desse bioma estão localizadas no centro da região, no centro do bioma, tá? Características exclusivas significa características que somente aquele bioma possui, tá bom? E por que é isso? Porque quando vai se afastando, ele vai se encontrando com outros biomas, e aí ele vai perdendo um pouco das suas características mais próprias, tá? A passagem do cerrado varia de áreas com sua formação florestal conhecida como cerrado. Há áreas com apenas gramíneas e alguns arbustos. Gramíneas são plantas rasteiras, as gramas, tá? A gente chama gramíneas de uma forma geral, mas aí se eu falar grama, você entende melhor. E arbustos são árvores pequenas, como essas aqui, tá? São árvores um pouco... deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Os arbustos são árvores como essas, tá certo? O relevo, pessoal, são os acidentes que ocorrem, tá? Montanhas, colinas, etc. Tá? Então, o relevo é principalmente plano, então a gente não tem muitas elevações. A gente não vai ter, por exemplo, montanhas, tá? Então, ele é plano, basicamente plano, com pequenas ondulações e alguns morros, porque o morro já é uma formação menor do que uma montanha. O solo apresenta geralmente uma camada superior rica em área e uma inferior rica em argila, perdão, e outra rica em areia. Então, a gente vai ter a areia e a argila, o que faz os nutrientes serem arrastados para outros locais quando chove, tornando o solo pobre em nutrientes. Então, vocês podem marcar aí, primeira característica importante aí desse bioma, é um solo pobre em nutrientes. E essa pobreza de nutrientes desse solo se dá por conta desse fator aí, tá? Como ele é muito plano, né? E ele tem uma parte arenosa, aí o que acontece? Quando chove, a chuva, ela arrasta os nutrientes. A gente chama esse processo também de erosão, tá? Os nutrientes são arrastados. Pluviosidade e temperatura. Pluviosidade, vocês já sabem que é a quantidade de chuvas em uma determinada região.
E a temperatura. Temperatura é o aumento ou não, tá? Vamos dizer assim, de uma região ser mais quente ou mais fria. Então, como a maioria dos biomas da região tropical, porque regiões tropicais, clima tropical é o clima de regiões que estão localizadas ali próximo da linha do Equador. Então, você vai imaginar aí o planeta, que ele é uma esfera, embora não seja uma esfera perfeita, mas aí você imagina uma linha bem no centro do planeta, que é a linha do Equador. Nessa região, e o nosso país, parte do nosso país, principalmente o Nordeste e o Norte, estão localizados bem próximo à linha do Equador. Então, é uma região onde há uma incidência de luz solar maior. Essa incidência de luz solar faz com que as temperaturas aumentem, tá? É tanto que você vê que o Brasil, em suas regiões, ali um pouco do centro-oeste, um pouco do norte, principalmente o nordeste, está todo mundo ali muito próximo da linha do Equador. Quando vai descendo, você chega lá no sudeste, Espírito Santo, até mesmo em Minas Gerais, uma parte da Bahia que fica mais para o sul, São Paulo, Rio, e vai descendo, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aí são regiões que têm não tem uma intensidade de luz solar tão forte como aqui, como nós temos aqui, tá? Isso daí vai interferir, sim, na questão da pluviosidade, tá certo? Então, semelhante a outros biomas presentes na região tropical, tá? Então, região tropical, não esqueça isso, temperatura, clima tropical. A temperatura do cerrado é praticamente constante o ano inteiro. As médias de temperatura variam entre 26 graus, quando está mais quente, e 22 quando está mais frio, que é a questão do inverno, né? Fauna e flora. O que a gente tem aqui em relação à fauna e à flora? A fauna, só relembrando, é o conjunto de todos os animais da região, e a flora é o conjunto das espécies vegetais. Então, muitas árvores do cerrado apresentam troncos retorcidos e raízes profundas, ou seja, essas raízes bem profundas é uma forma de adaptação, tá? Porque, como nós vimos, o solo é bastante arenoso ou argiloso. Então, ele não retém muita água, tá? Aí as raízes, se não forem bem profundas, para tentar puxar água lá das regiões mais subterrâneas, que são chamadas de lençóis freáticos, essas plantas elas não conseguiriam sobreviver, né? Isso daí vai auxiliar a biodiversidade delas, né? Então, as principais espécies que nós temos quando comparada a biomas semelhantes pelo mundo, o cerrado possui a maior biodiversidade, ou seja, uma grande quantidade de espécies, tanto animais como vegetais. Aí a gente vai ter aí espécies conhecidas popularmente como peroba do cerrado, murici do cerrado, o pequi, o mercúrio do campo, a mama cadela. Apesar do bioma apresentar períodos de chuva, as árvores do cerrado precisam resistir a períodos de seca e a queimadas naturais periódicas. O que é uma queimada natural? Às vezes, vocês estão vendo aqui, ó, a temperatura sobe tanto, né? Assim, e como ela é uma região muito aberta, diferente da floresta amazônica, que a gente viu que a floresta amazônica, como é uma floresta tropical, e uma característica das florestas é ter árvores muito altas que fazem copa, isso daí dá uma proteção, tá? Para as espécies vegetais que estão embaixo dessas árvores. Aqui nós temos arbustos com troncos retorcidos ou gramíneas, então é tudo muito aberto. Tem a questão da erosão,
tem a questão da pluviosidade não ser tanta, e aí isso favorece incêndios naturais, tá? Tipo assim, é como se o sol queimasse, aí a gente tem aquela vegetação seca que pega fogo de forma natural, tá? Então, aqui falando um pouco da mama-cadela, tá? Tá aqui a mama-cadela, é uma planta típica dessa região, né? Mantém a mama-cadela, por exemplo, mantém abaixo do solo, protegidas do fogo, células que originam novamente o tecido do tronco. Suas raízes são compridas e fornecem firmeza para sua fixação, embora também existam raízes finas e longas próximas à superfície do solo que absorvem nutrientes. O pequizeiro, tá aqui o pequizeiro, né? O pequi, ele é bem conhecido, né? Muita gente, eu particularmente nunca comi, mas eu já ouvi falar. Da mama-cadela não conheço, assim, nem já ouvi falar, né? Só assim pelos livros mesmo. Mas o pequizeiro é uma árvore frutífera da região do Cerrado que produz o pequi, fruto muito apreciado na culinária local, apresentando um sabor e odor bastante característicos. Ele é utilizado em diversos pratos típicos da região, como arroz com pequi, galinhada, além de ser empregado na produção de geleias, doces, ração e na retirada do óleo, que é o óleo de pequi. Eu não conheço, sim, nunca nunca tive contato, né, com o pequi, não sei o sabor. A fauna do bioma, agora vamos falar um pouco dos animais, né? É extremamente abundante, apresentando muitos invertebrados, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Algum estudo recente dá conta de que 35% das espécies de abelhas presentes nos trópicos estão no Cerrado. Região de trópico também é região de clima intermediário, tá? Aí a gente tem o quê? O cupim, que é um invertebrado importante na manutenção do bioma. O cupim, ele se alimenta de madeira, né? Como todo mundo já sabe. Por meio de seu papel como decompositor da matéria orgânica, ele modifica as condições do solo e influencia a vegetação. Isso estamos falando do cupim. Além disso, é alimento de diversos animais, como o tamanduá-bandeira, tá aqui, ó. Não, aqui é o tatu. Aqui é o lobo-guará, que são espécies animais bem típicas dessa região aí, tá? O tatu-canastra. A pelagem do lobo-guará possui essa coloração amarelo avermelhada, permitindo ao animal se esconder e ser confundido com a cor da paisagem, o que facilita a captura de presas. O tatu-canastra possui garras bem desenvolvidas, o que o ajudam a cavar tocas no solo, local onde se esconde de predadores como o lobo-guará. Então, o lobo-guará ele se alimenta do tatu, né? E aí vocês veem como esses aqui são cupinzeiros, tá? São os tipo como se fosse ninho de cupim. Vocês percebam que em todos os biomas, tanto os animais como os vegetais, eles estão com suas características bem adaptadas, tá? As condições climáticas, as condições de temperatura daquele local. Agora, o Pantanal. O Pantanal está presente nos estados do Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso geral, né? E ocupa aproximadamente 1,8% do território brasileiro. Ele é conhecido como a maior planície inundável do planeta. É também o menor dos biomas brasileiros, mas que já foi tombado pelo patrimônio, tá? Ó, a paisagem típica se assemelha à do Cerrado, né? Então, vocês veem aqui, é uma paisagem de poucos acidentes geográficos, né? Um relevo mais plano, tá?
embora haja mais árvores, quando ele vai se aproximando, vai fazendo fronteira com a Amazônia, a gente vai encontrando mais árvores. O solo é pouco permeável. O que significa isso? O solo, ele não permite entrada de água, tá? Se não tiver muita água, ele é pouco permeável, formado por partículas originárias de terrenos mais altos que cercam o Pantanal. Como parte do ano o solo fica inundado, a decomposição da matéria orgânica é lenta, o que torna o solo pouco fértil. Então, ele não tem um solo fértil. Por quê? Por essa característica dele não ser muito permeável. Então, a absorção da matéria orgânica é lenta. Quando os terrenos secam, a matéria depositada durante os períodos de enchentes, com restos de animais e vegetais, aumenta a fertilidade do solo e aí mantém a biodiversidade, né? O Pantanal é um dos biomas mais conservados do país, com mais de 80% de sua cobertura vegetal mantida. Essa situação se deve ao regime anual de inundações que protege boa parte de suas áreas. Então, ninguém quer estar muito próximo ali, não, porque, como disse aqui, né, é a maior planície inundável do planeta, tá? Então, isso acaba sendo um fator de proteção para esse bioma. Uma importante característica desse bioma é a presença de inundações no período de chuva, principalmente entre outubro e maio, garantindo a presença de ambientes aquáticos permanentes e ambientes semiaquáticos que inundam e secam, acompanhando os volumes de chuva. Então, a gente tem aí uma pluviosidade bem elevada em algumas regiões, né, do ano. O Pantanal apresenta duas estações bem definidas, o verão e o inverno. O verão com altas temperaturas, tá? Em média de 25 graus. Já o inverno é seco e com temperaturas relativamente baixas ao amanhecer e ao anoitecer, com uma média de 19 graus no mês de junho. Fauna e flora. Vamos conhecer as principais espécies, né? Os alagamentos periódicos provocam excesso de água, como já sabemos. Falta de oxigênio por plantas que ficam submersas e falta de luz, o que pode impedir a realização da fotossíntese. Porque a fotossíntese, para acontecer, precisa da luz, né? Sabemos disso já. Com isso, muitas espécies vegetais apresentam adaptações para o período de inundações. O camalote é essa plantinha aqui. É uma planta típica da região, tá? É uma planta aquática flutuante, ó. Vocês veem? Aqui, gente, é uma região alagada. Estão vendo, ó, a água aqui? Ela fica toda por cima da água, tá? Aqui puxou só a imagem para vocês para que vocês vejam, né, a plantinha, como fosse uma florzinha. Então, ela tem esse caule que vai ajudar aí na sua flutuação, tá bom? Outras espécies que a gente vai ter plantas com propriedades medicinais bastantes, como a perobinha do campo, utilizada como anti-inflamatório, a jacareúba, usada para aliviar dores gástricas, como a úlcera. E a fauna, que é o conjunto das espécies de animais, a gente vai ter uma grande diversidade de peixes, né, como o bagre, o barbado, o dourado, o pacu, pintado, a piranha, que é muito comum nessa região, a piramboia e a traíra, né? Aqui a gente tem uma imagem da piramboia, né, que inicia seu ciclo respiratório por meio de brânquias, mas na fase adulta passa a ter estruturas similares aos pulmões. Não é pulmão, é similar, é parecido, tá? Então, para respirar, ela põe a cabeça para fora da água e engole o ar da atmosfera. Em épocas de seca, a piramboia se enterra em solo úmido, em uma toca por ela construída, que mantém a ligação com a atmosfera, de onde retira o ar para a respiração. Ainda em ambientes de secas,
e enchentes, como as do Pantanal, existem espécies de peixes chamadas peixes anuais. Eles possuem um ciclo de vida curto, pois habitam poças temporárias onde colocam seus ovos, que ficam envolvidos pela lama do fundo e só vão eclodir novamente na estação chuvosa, ou seja, os ovinhos ficam lá guardadinhos durante o período seco, né, uma regiãozinha mais assim, tipo uma laminha, e aí quando vem a enchente, quando vem o período chuvoso, que alaga tudo, aí esses peixes, os ovinhos eclodem e aí eles nascem. Interessante, né? Essas adaptações. Pronto, aqui a atividade da página 164 e 165 para vocês fazerem, tá certo? E aí, tudo dominado, tudo tranquilo? Qual é a página? Pronto, aqui é o seguinte, aqui a gente vai ter as páginas 157 a 163, tá? Eu vou colocar lá no grupo, que são as páginas de leituras que vocês vão fazer, com todo esse conteúdo que eu abordei, tá? O tema 2 a gente viu a Amazônia e a Caatinga. No tema 3 a gente acabou de conhecer um pouco sobre o Cerrado e o Pantanal. Na próxima semana, a gente vai conhecer. Só um instantinho, pessoal. Pronto, na próxima semana a gente vai ver a Mata Atlântica, os Pampas e ecossistemas costeiros. Obrigado pela presença e pela participação de vocês, tá certo? E nos encontramos próxima semana. Eu vou deixar todas as instruções lá no grupo, tá? Acerca das páginas e da atividade, tá? Beijo aí para todo mundo e até a próxima semana.